candidata a prefeita da nossa cidade. Em 90 anos de história de Londrina, Londrina nunca teve uma prefeita. Então, em homenagem às nossas mulheres, em homenagem aos nossos professores e professoras, em homenagem a todos os profissionais de educação e também para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho bonito que tem sido feito em Londrina pela atual administração, o Partido Progressista Londrina terá candidato, será a minha candidata a prefeito, que é a nossa querida secretária de Educação, Maria Tereza Pascoal do Moraes. Muito honrada com essa missão. Obrigada, Londrina. Obrigada, prefeito Marcelo. Obrigada, meus companheiros Marco Brasil. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Boa noite. Está começando mais um TJ Campus com muita informação e compromisso com os fatos. Ano de eleição municipal, vamos conferir como estão as mulheres dentro do cenário político londrinense. Com a chegada das eleições, já vem muitas discussões populares. Que candidato você vai votar? Você é de direita ou é de esquerda? Mas uma pauta importante que por muitas vezes é deixada de lado é a importância das mulheres na política londrinense. As eleições acontecem em outubro deste ano e viemos no coração de Londrina, no Calçadão, entender o que as pessoas acham da participação das mulheres na política. Ellen Caroline Lima, engenheira ambiental de formação, conta como seria a importância de um aumento na liderança feminina na política e suas experiências pessoais. Uma vez que as mulheres ganham a voz na política, elas conseguem aumentar a força que as outras mulheres por fora também possam ter. No caso, eu na minha área de engenharia, quando a gente tem uma pessoa que fala sobre isso, eu vou ganhar voz também quando for a minha vez de falar. Então, a importância de mulheres cada vez mais, não só na política, mas em todos os setores, nos dá força. E ainda assim, as mulheres, elas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, nós temos muitas vantagens. Em quase 90 anos de história, Londrina tem a possibilidade de ter pela primeira vez uma mulher como prefeita. Nessa semana, o atual prefeito Marcelo Bellinati indicou a pré-candidatura da secretária de Educação, Maria Tereza. As eleições acontecem em outubro deste ano. E você sabe qual é a participação das mulheres na política de Londrina? A vereadora professora Flávia Cabral, terceira candidata mais votada na última eleição para o cargo no Legislativo, relata a participação dela na política e a devida capacidade em trazer pautas mais abrangentes para a Câmara. A sociedade brasileira é uma sociedade multifacetada. Nós somos um país diverso. É importante que tenha diversidade também na política. Ter mulheres na política é fundamental, porque durante anos as leis foram feitas apenas na perspectiva masculina. E isso não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas quer dizer que não havia o olhar do outro. A mulher vem dar esse novo olhar. Esse novo olhar, às vezes mais sensível em algumas pautas, e por esse motivo desenvolve projetos que têm essa perspectiva, projetos que entendem ou que olham de uma maneira mais adequada à inclusão, à participação, às vezes a família, a proteção. Então é muito interessante que isso aconteça. A participação das mulheres em cargos públicos são de importância significativa para a sociedade, mas não é só de representação pública que as mulheres se destacam. É o exemplo da Aime, que é presidente da Associação do Jardim Maringá, a SOMAR, e jornalista. Destaca a importância feminina na política comunitária. Eu acredito que seja muito importante, né, a participação da mulher na política. A gente ganha mais força, né? Mas eu não acredito que seja obrigatório que a gente vote numa mulher, por exemplo, entendeu? Eu acho que aquela mulher tem que realmente nos representar, falar a nossa língua, não falar por falar. Então a mulher tem que falar sobre violência da mulher? Não, a violência da mulher não acontece só com a mulher, também acontece com as crianças, também acontece com as pessoas em situação de rua. Então eu acredito que a pauta ela tem que ser geral, entendeu? Ela tem que falar de educação, de saúde, falar do asfalto, das coisas que incomodam as pessoas. A gente tem que tornar as pessoas importantes, porque às vezes parece um problema bem pequeno. É um bueiro entupido, mas não é pequeno. Para aquela pessoa é muito importante. Então eu acredito no poder da mulher, né? Mas a mulher tem que falar de tudo. Não tem que falar só que prevalece para a mulher. A gente tem que nos representar de uma maneira geral. Realmente, em 90 anos de história, finalmente estamos conquistando nosso espaço aqui em Londrina. E a realidade local ainda é bem desafiadora, mas a inclusão da mulher é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e resiliente. Ainda temos um longo caminho pela frente. Agora vamos falar de saúde. Estamos ao vivo diretamente do SECA, na UEL, com atualizações sobre o ajuste no preço dos remédios. É isso mesmo, Leonardo?
Boa noite, Sara. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a partir da semana que vem o preço dos medicamentos deve ficar ainda mais caro. É importante a gente lembrar que esse já é o segundo reajuste feito somente este ano em menos de 15 dias. No início da semana passada já havia sido realizado um reajuste. Tudo isso e muito mais você pode acompanhar depois do intervalo. Vem aí mais uma preocupação para o bolso dos brasileiros. Você confere o motivo depois do intervalo aqui no TJ Campus. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos novamente para falar do reajuste anual no preço dos remédios. Vamos preparar o bolso. Parece mentira, mas não é. A partir de 1º de abril, o preço dos medicamentos vai ficar mais caro. O aumento, que pode chegar a 5%, é resultado do reajuste anual aprovado pelo governo federal e que sempre ocorre no mês de março para repor a inflação. Eu não sabia desse aumento, não. Tapa na cara dos assalariados. Acho um absurdo, porque sobe tudo, só não sobe o salário. A partir de abril, um remédio de uso contínuo com 30 comprimidos, que custa em média R$ 47,49, poderá passar a custar R$ 49,87, quase R$ 50. Caso a pessoa que esteja utilizando esse medicamento faça uso todos os dias ao longo de um ano, terá que adicionar ao orçamento um valor de cerca de R$ 28. Esta já é a segunda alta realizada somente este ano. Na semana passada, a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços do Paraná, o ICMS, sofreu um reajuste de 19% para 19,5%. Com essa mudança, o bolso dos consumidores deve pesar ainda mais daqui para frente, principalmente para aqueles que fazem uso de medicamentos contínuos. Os medicamentos no Brasil são o único produto que são controlados realmente o aumento deles. Então nós temos uma Câmara Setorial que regula este aumento à medida que olha como estão os insumos para o uso desses medicamentos, para a composição desses medicamentos e a inflação também que recai sobre esses produtos. Então, por exemplo, neste ano aí nós temos uma correção de 4,5% nos medicamentos, justamente a inflação que nós tivemos nos últimos 12 meses. O aumento serve como teto e pode ser aplicado em parte ou totalmente pelas farmácias. Os consumidores podem antecipar suas compras para amenizar os impactos desses aumentos. Principalmente aquele paciente de medicamento de uso contínuo, que tem diabetes, hipertensão, colesterol e que está usando o seu medicamento todos os meses, aproveita para antecipar a compra, porque no dia 1º de abril acontece a alta, é certa, então quanto mais você antecipar, melhor. Realmente, todo ano tem esse reajuste. O percentual é definido pela CIMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é um órgão da Anvisa. Eles consideram a inflação acumulada, além de outros indicadores do setor. E falando em saúde, precisamos nos cuidar. Os números da dengue só aumentaram e o uso de repelentes é fundamental. Agora vamos para atualizações sobre a dengue. É com você, Leonardo. É isso mesmo, Sara. Infelizmente, os números não são nada agradáveis. Londrina ainda segue com diversos casos confirmados de dengue. De acordo com o último relatório divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Saúde do Estado, Londrina totaliza 13.546 casos confirmados pela doença. Tudo isso está gerando muito medo na população, que tem ido às farmácias comprar repelente, por se tratar de um produto aí mais prático, mais fácil de se precaver, de se proteger do mosquito. E está faltando produto nas prateleiras, também por conta da falta de insumo. Tudo isso e muito mais você confere na reportagem. Com temperaturas chegando na casa dos 37 graus,
O calor intenso não é o único problema enfrentado pelos londrinenses. Estamos falando dele, o Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir doenças como a dengue, zika e chikungunya. Nas últimas semanas, com o aumento no número de casos de dengue confirmados em Londrina, a busca por repelentes para evitar a picada do mosquito tem sido cada vez maior, gerando uma falta do produto no mercado. De acordo com Wilson, gerente de farmácia, a falta de princípios ativos para a produção de novos repelentes é o principal motivo pela crise na demanda. O produto ele é importado, então ele vem de fora, ele demora mais ou menos uma média de 2 meses para ele chegar pra gente. Então isso aí você vê, 2 meses acaba querendo não vindo de navio. Se a indústria ela optar para ela poder trazer isso mais rápido, ela acaba tendo que pagar por um avião. Isso daí mesmo assim ainda demora 30 dias essa matéria-prima para chegar, para ser liberada da alfândega. E por não ter essa demanda para suprir eles, acaba faltando no mercado. E precisar comprar o repelente nas farmácias, ainda pode se deparar com uma grande diferença de preço nas prateleiras. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Procon de Londrina, um repelente de 100 ml como este do tipo spray pode chegar a custar até o dobro do seu preço. A diferença pode chegar a bater até os 90%. Os valores variam de R$ 12,99 a R$ 23,99. O consumidor, no entanto, precisa ficar atento a essas altas para não ser pego por valores abusivos na hora de adquirir o produto. É o que alerta o diretor do Procon de Londrina, Thiago Mota. A orientação é que os consumidores eles façam pesquisa de preço, né? Igual a gente já disponibilizou a primeira pesquisa, eles podem se basear nessa pesquisa e também, caso eles constatem aí que há uma elevação, ó, eu comprei semana passada e hoje já está muito maior o valor do repelente. Podem denunciar o Procon através do procon@londrina.pr.gov.br, que a gente vai fazer análise do caso, né? E caso constatado, a gente pode abrir um processo administrativo. É sempre bom lembrar do uso do repelente diariamente. Temos que tomar cuidado com os quintais, água parada, ficar de olho nos vasos das plantas e redobrar ainda mais a atenção e os cuidados, principalmente nesse período que é marcado por chuvas, como mostra a previsão do tempo aqui em Londrina e região. Amanhã se prepara para um dia de sol intercalado com pancadas rápidas e isoladas de chuva. Se por um lado o sol vai brilhar, em vários momentos do dia é bom esperar algumas chuvas intensas, mas passageiras. As temperaturas ficarão dentro do esperado, variando entre 19 a 30 graus. Para o feriado, o clima vai estar perfeito para atividades ao ar livre. Espere uma predominância de sol com poucas nuvens no céu. As temperaturas serão agradáveis, com mínima de 19 e máxima de 31 graus. Aproveite o dia para desfrutar ao ar livre e passear bastante. E quem sabe até dar uma volta na feira, não é mesmo, Marlon? Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Sara, não sei se você sabia, mas um dos destaques do outono são as frutas. Eu particularmente não fazia nem ideia, então fui pessoalmente na Feira da Rua Lagoas conferir. Conversei com clientes e com feirantes. O que me chamou a atenção foi a qualidade dessas frutas. E também um fato que eu não conhecia, que existem frutas típicas, como kiwi, graviola e mamão. Quer conhecer elas? Confira no VT. O comércio celebra a chegada do outono. A estação oferece frutas com mais qualidades para casas de toda a cidade. Glória de Oliveira, que é feirante há 50 anos, conta sobre um aumento nas vendas e as frutas mais requisitadas pelos clientes. Tem mais. As vendas estão muito boas. Os preços oscilam dependendo da qualidade, né? Eu trabalho assim só com frutas, né, de qualidade. Então, às vezes, sai um pouco mais caro, mas a freguesia gosta, elogia e leva. Com a chegada do outono, o clima mais ameno facilita o plantio e a colheita de algumas frutas. Alimentos esses que são ricos em nutrientes e vitaminas, como A, B, C, entre outros. Viemos na Feira Livre da Rua Lagoas para entender o consumo dessas frutas de outono. A nutricionista Jaqueline Danésio diz sobre as propriedades dessas frutas e a importância do consumo neste período do ano. A gente preconiza, então, os alimentos de época, principalmente na lista de substituição dos alimentos que são prescritos no plano alimentar. A gente recomenda, então, fazer uso desses alimentos devido ao benefício. E, além do benefício nutricional, né, o benefício ambiental e também o custo, que eles são mais baixos. Então, além, né,
da saúde, nós temos benefícios também sociais, econômicos, ambientais aí envolvidos no consumo dos alimentos de determinada época. A professora Giane Cadorim, que também não abre mão da fruta, comenta sobre o preço e a preferência. Eu consumo o que eu gosto normalmente, né? As frutas que eu gosto normalmente eu costumo comprar no outono também. Mas eu gosto bastante de goiaba, mamão, melancia, né? Melancia no caso não é uma fruta de outono. João escolhe a dedo as frutas que vai consumir e comenta que apesar da estação que traz algumas doenças pulmonares, ele enxerga o consumo como um hábito saudável e não como uma prevenção. Pensando sim, mas eu penso mais no sabor, no atrativo da fruta da época, né? Que a fruta da época é a mais gostosa, mais doce. E eu aproveito para comer bastante as frutas da época, que é a estação que elas produzem e a fruta vem muito gostosa. É hora de aproveitar o outono para comer essas frutas típicas mesmo. Eu, por exemplo, amo kiwi. Agora chegou o momento do Eixo Brasil, um novo quadro que cruza as principais notícias do país. A imprensa de Madrid ironizou a comemoração dos jogadores do Brasil no gol que garantiu o empate por 3-3 contra a Espanha nesta terça-feira. Os jornais da capital espanhola criticaram a empolgação do jogador Lucas Paquetá em um jogo, abre aspas, apenas amistoso. Espanha, bem-vindo ao espírito brasileiro. E além disso, o jogo marcou o combate ao racismo que o atacante Vinícius Júnior, também do Real Madrid, sofre na Espanha. Ele foi o capitão da equipe e os jogadores entraram em campo vestindo uma jaqueta preta, com a frase "uma só pele, uma só identidade". Os governos do Brasil e da França anunciaram nesta terça-feira um programa de 1 bilhão de euros para a Amazônia, com recursos públicos e privados pelos próximos 4 anos. Os investimentos serão destinados para o Brasil e para a Guiana Francesa. O número de nascimentos no Brasil cai pela 4ª vez consecutivas e é o menor em 47 anos. O país registrou a 4ª queda consecutiva dos nascidos vivos em 2022. Foram 2,5 milhões de nascimentos, o que representa um recuo de 3,5% em comparação com o ano de 2021. Os dados são do IBGE. Muito obrigada pela audiência. Esse foi o TJ Campus de hoje. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Tenha uma ótima noite e um bom feriado.